Bom dia a todos e todas presentes. Primeiro eu gostaria de registrar que é uma satisfação estar aqui presidindo a mesa, a companhia ilustre, todos aqui presentes, que compõem comigo. Gostaria também de ressaltar também, a importância da primeira etapa dessa manhã, com temas tão importantes, relevantes para o direito do consumidor, para a forma como os órgãos de fiscalização, de defesa dos direitos dos consumidores precisam estar em contato com a sociedade para proteger os cidadãos. E assim, gostaria aqui também de saudar os palestrantes, que farão as palestras seguintes, dar as boas-vindas ao professor Bruno Mirage e ao doutor Sérgio Mendes também. E passarei agora a palavra para o professor Bruno Mirage, que o tema da palestra dele será sobre a relevância do direito das relações de consumo na atualidade. Agora passo a palavra. Bem, então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor. Sempre é uma felicidade vir à Bahia e especialmente vir a eventos como estes, organizados pela Belecom, organizados num espírito que é um espírito muito próprio do direito do consumidor, o espírito da auto-organização da sociedade, o espírito da mobilização da cidadania, o espírito justamente do entusiasmo que a gente acaba notando nessa luta, que é uma luta do dia a dia. Há um professor muito famoso, professor português, de direito civil, que era o professor falecido, Carlos Alberto da Mota Pinto. E o Carlos Alberto da Mota Pinto tem um livro, que é a Teoria Geral do Direito Civil. E a primeira frase do livro dele, ele dizia, era justamente quando perguntaram para ele, afinal de contas, professor, é o direito civil, muito importante e tal, mas o que é o direito civil? Ele tinha que explicar de uma forma simples e clara. E aí ele abre o livro dizendo, o direito civil é o direito da vida cotidiana do homem comum. E na verdade, se a gente for pensar, hoje, o direito à vida cotidiana do homem comum é o direito do consumidor. Não reduzindo a importância do direito civil, longe disso, mas as grandes questões, as questões do dia a dia, e observe, o título da minha exposição, inclusive, fica até despiciando perto das exposições que a gente já viu aqui. Só no dia de hoje, que eu vi, imagino os senhores que vêm desde quarta-feira, é o direito à vida cotidiana do homem comum. Nós não conseguimos viver sem consumir numa sociedade de consumo. Consumir é uma necessidade, não é uma escolha. Então, vir a eventos como esse, e presenciar especialmente esse trabalho e essa realidade que é a Belecom, para mim é um motivo de muita alegria. Posso dizer, sem medo de errar, não há no Brasil, um trabalho desse nível, uma mobilização dessa expressão numa universidade, a partir de uma universidade, a partir dos seus estudantes, se auto-organizando, atuando de uma maneira muito ampla, tanto do ponto de vista acadêmico, do estudo do direito do consumidor, quanto do ponto de vista da extensão acadêmica, no sentido de intervir na comunidade, de participar com a comunidade. Ele é um trabalho absolutamente sem igual no Brasil. E nesse sentido, eu faço sempre questão de referir e peço para fazer esse cumprimento muito especial à professora Josiane Suzatti, que é quem lidera esse trabalho com muita força, com muito espírito de luta, mas também
e quem diz isso não sou eu, são os seus alunos, que já me disseram por mais de uma vez, também com muito afeto, né? Muita presença no sentido de levar mais adiante, né? Quando a gente assume esse papel de levar as pessoas, aqueles que vivem conosco, convivem conosco mais adiante, essa talvez seja a grande missão, né? Que o ser humano como um todo, mas especialmente um tipo de ser humano que por dever de ofício deve fazer isso, que é o professor, né? Então a professora Josiane encarna esses valores realmente, de maneira que eu tenho obrigação de fazer esse cumprimento muito especial nessa minha primeira oportunidade de falar aos senhores. Aqui, inclusive, peço uma salva de palmas. Quero cumprimentar também ao professor Emanuel Lins, que já tivemos oportunidade de estar juntos lá em São Paulo, né, num evento, também sobre direito do consumidor, ao Laércio, né, que preside a nossa Betcom, que, digamos, já começa a sua trajetória já premiada, né, no estudo do direito do consumidor, e, segundo me disse, pretende aí continuar, né. Também cumprimentar o nosso promotor, Sérgio Mendes, do Meio Ambiente, a Silvia, né, a nossa advogada, que trabalha junto com a associação, né, a minha querida Lúcia, companheira do Brasilcom de muitos anos, né, e todos os estudantes, né, porque o professor José estava me explicando como é que, explicou os senhores certamente mais de uma vez, mas aqui também, né, como é que se organizou isso aqui. Então é um trabalho dos estudantes, é um trabalho realmente de empenho, de comprometimento, de divisão de tarefas. Isso realmente é digno de ser sempre registrado, e um cumprimento muito especial a cada um dos colegas, né, que estão participando aqui da organização. Pois bem, como eu disse a vocês, o direito do consumidor, a relevância das relações de consumo na atualidade, tá? A relevância do direito do consumidor na atualidade. Não há dúvida, a gente tem várias formas no direito, né, quando a gente vive nesse meio jurídico, a gente tem várias formas de identificar essa importância, né, ou essa relevância. Uma delas, que é muito própria, vamos dizer assim, de uma cultura, que é uma cultura nossa, né, do litígio, às vezes, né, das ações, judicializada, número de ações judiciais, né, quantas demandas envolvendo uma área X ou uma área Y existem. Nós vivemos hoje uma realidade de uma multiplicação de demandas muito grande. Tá? E no âmbito do direito privado, as demandas de direito do consumidor representam seguramente a maior fatia. Então, se a gente colocar lá demandas fundiárias, né, questões de família, questões contratuais gerais, questões de responsabilidade civil, e colocar o direito do consumidor, não há dúvida, tá? E os números existem números de CNJ nesse sentido, tá? As demandas de consumo são as grandes, né, pontuam as grandes protagonistas do sistema de justiça. Ações judiciais, atuação dos órgãos do sistema de justiça. Isso pode ser visto de duas formas, mais de duas até. Tá? De um lado, alguns vão querer dizer, mas os consumidores agora começaram a entrar com ações da justiça de forma exagerada, de forma excessiva, né? Começaram a se aproveitar, né, às vezes, de pequenos problemas para entrar com ações. Né? Isso é uma forma de ver, e uma forma que eu particularmente entendo como absolutamente equivocada. Né? Porque, na verdade, e até surgiram no passado algumas expressões, agora existe a indústria do dano moral, né? E aí a gente sempre responde, olha, se tem indústria do dano moral é porque a matéria-prima é farta, né? Porque realmente, se existem muitas ações judiciais, é porque as lesões também são muitas. E há formas de se perceber isso, tanto do ponto de vista científico, de medir essas coisas, mas a gente pode perceber isso na vida de cada um, na vida cotidiana de cada um. Todos nós aqui, que somos interessados, estudamos o direito do consumidor, somos entusiasmados pelo direito do consumidor, conhecemos o direito do consumidor, diferentemente
de grande parte da população que não tem, muitas vezes, esse conhecimento mais específico do direito do consumidor. Pois muito bem, se nós formos olhar para a nossa própria vida, a nossa própria experiência individual, quantos de nós, quantas vezes, às vezes diariamente, não toleramos, não assimilamos, não deixamos para lá lesões a direitos do consumidor, aos nossos direitos. Lesões pequenas e grandes. Tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? E às vezes a gente tem que ouvir isso. Né? Quem lida com o direito do consumidor tem que ouvir isso. Poxa vida, você não é a dona do consumidor? Como é que você vai deixar o sujeito te cobrando um negócio que não vão cobrar? A companhia telefônica está lá colocando um valor na tua fatura que você não usou. Ou cada vez vem. Minha esposa diz muito isso. Pô, tu é todo consumidor, mas a minha conta do telefone cada mês vem com um preço diferente. Você não faz nada. Né? Tem que ouvir isso. É verdade. A gente não, porque às vezes você fica calculando quanto tempo, né, vai levar para isso. Vale o meu tempo, vale o meu esforço. E não é uma. Se fosse uma lesão só, a gente ia. Mas são lesões permanentes, a todo tempo. E nós não levamos ao Poder Judiciário. Nós não levamos ao Poder Judiciário. Então vocês imaginem, nós, aqui, em tese, colegas, pessoas que têm um conhecimento sobre o direito do consumidor melhor do que a maioria da população. Nós que temos uma vivência, que conhecemos até os órgãos, os caminhos, as portas que o Estado dá para a gente fazer essas reclamações. Então, aqui todos os órgãos, né, que é tudo de forma muito competente, muito diligente. Mas nós mesmos não fazemos. Será então que esse grande número de demandas é um número devido a um aproveitamento, alguns querem dizer, um excesso de proteção? Agora está na moda alguns dizerem isso. Protege demais o consumidor. Mas como protege demais o consumidor? Mas como protege demais o consumidor? E aí trazem alguns exemplos. Não, mas tem paternalismo daqui ou dali. Bom, se houvesse muita proteção, em primeiro lugar, problemas básicos, simples, como muitos desses que nós vimos aqui no painel anterior, não estariam ocorrendo. Isso é impensável. E às vezes também se diz, não, mas olha, em outros países já não é assim. Em outros países tem o consumidor instruído, o informado, daí não se tratam todos como vulneráveis, parece que são incapazes. Não é nada disso. Na verdade, primeiro que a gente não pode transplantar a realidade de países desenvolvidos em países que não têm um desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, não é nem econômico, é educacional, de informação, de compreensão, de conscientização. Por isso, o direito do consumidor, ele acaba ocupando um espaço na vida brasileira que extravasa o direito. No começo de conversa, extravasa a vida dos foros, né, da academia. É uma vida, como a gente disse no início, né, uma vida cotidiana. E é uma vida cotidiana, o cidadão mais não letrado em direito, não conhecedor do direito, mas ele lá, na sua experiência, ao ir ao supermercado, ao ter que enfrentar, eventualmente, algum prestador de serviço que não exerce adequadamente a sua função, ele lá, ele é consciente, às vezes, ou ele tem informação, às vezes, não conhece lei nenhuma, mas alguma regrinha do direito do consumidor, alguma regrinha do Código do Consumidor, nem que seja, os produtos têm que ter validade, prazo de validade, nem que seja, olha, o produto tem que ter preço certo, e ele não pode me dizer que o preço é um e depois me cobrar outro. Coisas mínimas, até coisas às vezes mais complexas. Olha, venda casada, não pode, estou querendo comprar um produto X, você está querendo empurrar o Y. As pessoas mais comuns, né, o cidadão comum no Brasil, conhece algumas dessas regras. Não todas e não com grande profundidade, mas conhece algumas dessas regras. Por quê? Porque essa é uma lei que, né, dentre aquelas famosas, que pegou. É uma lei que pegou. E pegou por quê? Porque ela resolve, ela tem uma vocação para a efetividade, ela tem uma vocação para a vida de cada um, para resolver problemas que às vezes são pequenos numa perspectiva mais, digamos, distante, mas que são decisivas, são talvez as questões mais importantes da vida daquele sujeito naquele momento. Porque significa que ele tem que fazer uma opção no supermercado, às vezes, o que vai levar para a família se alimentar, se vai dar ou não um presente para o filho. Lá no plano de saúde, se vai conseguir ou não fazer um procedimento. E assim por diante. Questões de segurança que foram aqui muito bem tratadas. Né? Então,
o direito do consumidor tem essa presença. E tem uma presença também que não é só na vida prática, ela é uma presença também acadêmica fundamental. O direito civil tem 2.000 anos. O direito empresarial tem uns 500 anos. Idade moderna, anos 1400, lá, com surgimento de bancos, seguradores, comerciantes na Itália, etc. O direito do consumidor tem, vamos contar do Kennedy para cá, não vou nem contar. Do Kennedy para cá, tem quase 60 anos, não tem 60 anos, 50 e poucos anos. 2.000 anos, 500 anos, 50 anos. Mas ele chegou com uma força, revolucionando institutos milenários. O direito civil tinha lá a figura do contrato. O contrato que fazia ali entre as partes, o contrato que era, tinha que ser cumprido, e que, olha, para não cumprir o contrato, as situações eram muito específicas, ou era o defeito do negócio jurídico, o sujeito foi enganado, o dolo, ou ele errou em relação a algum aspecto substancial, ou eventualmente uma situação imprevisível, isso depois de 100 anos, teoria da imprevisão, possibilidade de revisão do contrato. Quem direito do consumidor diz não. Não é assim. Em primeiro lugar, o contrato ele não está sozinho no mundo. Ao lado do contrato formalizado, aquele contrato que a gente às vezes assina, um contrato escrito, às vezes combina mesmo verbalmente, formaliza um ajuste, um compromisso, mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, são os comportamentos das pessoas. Como é que as pessoas se comportam? E aí veio o direito do consumidor e o direito brasileiro trouxe para nós, que depois, claro, foi largamente desenvolvido também pelo direito civil, pelo direito empresarial, o famoso princípio da boa-fé. E a boa-fé, tem um grande autor alemão, que é o Joseph Esser, ele tem uma frase muito bonita sobre a boa-fé. Para explicar a boa-fé, é muito explicar como é que as coisas são, como é que as coisas devem ser na realidade da vida, como é que as pessoas devem se comportar. E aí o Esser chega e diz, olha, boa-fé é o princípio que abriu as janelas do direito para o ético. Abriu as janelas do direito para o ético. O que significa dizer isso? Significa dizer que coisas que a gente sabe, sentido de certo e errado na vida, o que é certo, o que é errado, ser honesto é bom, ser correto é bom, pensar no outro, respeitar o outro, isso que estava no plano da moral, que a gente tinha aquela divisão absolutamente estrita entre o que é jurídico e o que não é jurídico, o que é moral, o que pode ser cobrado, exercido, coercitivamente, o que não pode, veio essa e diz, não, olha, com a boa-fé trouxe esses conceitos que são éticos, sociais, para dentro. Isso tem que cobrar, pode cobrar, gera efeitos. Palavra empenhada. O sujeito empenhou a palavra, tem que cumprir. Bom, artigo 30, ele pode defesa do consumidor, qualquer informação suficientemente precisa vincula o fornecedor que precisa vincular e integra o contrato que já é celebrado. Qualquer informação ou publicidade. Toda a ideia da publicidade, você vai entregar. Toda a ideia da publicidade, desde a oferta publicitária, que é aquela mais fácil, que a gente diz, compra, dá um produto, preço X, até situações em que a oferta hoje, a publicidade hoje, ela é absolutamente, cada vez mais, sofisticada, cada vez mais suave, justamente para que ela seja menos compreendida, mas mais persuasiva. Parece contraditório isso, mas é isso. É menos compreendida, mas mais persuasiva. Não seja mais. Compra, refrigerante. No tempo antigo, os professores mais antigos têm sempre aquele exemplo de um refrigerante, que era do refrigerante de limão, acho que era tinto, e tinha lá o sujeito que corria no deserto e tal, comia amendoim torrado, pedindo, suando, no calor, embora você não vai ir, você não é no deserto calor, um amendoim torrado e tal, 30 segundos, aquela publicidade de televisão, aquele spotzinho de televisão. No final dos 30 segundos, você já estava ali no sofá assistindo televisão, já estava com sede. E aí ele vinha e pedia o tal refrigerante. Eu acho que era o tipo. E aí bebia gostosamente nos últimos segundos da publicidade aquele refrigerante. Era uma publicidade genial, ganhou prêmios, etc. E era mais direta.
Se você tem sede, beba tinta. Tá? Como é que é a publicidade de refrigerante hoje? Esses dias eu vi uma, achei maravilhosa. Abra a felicidade. Não é compra refrigerante, preço tal. Abra a felicidade. Não é mais suave? Não é mais cativante? Poxa vida, vou ser feliz bebendo esse refrigerante. Aliás, a mesma marca não tinha feito coisas muito inteligentes, muito interessantes. Não tinha refrigerante, tinha ursos polares, tinha Papai Noel, tinha neve e tal. E lá no final, às vezes, não tinha nem a marca, era só um som. Não vou reproduzir o som aqui, mas era um somzinho de piano, assim, se não me engano, né? E era a marca, né, que você sabia. Uma grande instituição financeira, teve uma grande discussão uns anos atrás, né, imagina, fazer publicidade de banco. Já tem que ser bom, tá? Tem que ser bom. Como é que eles foram? Começaram com uma criança, e criança e não é novidade isso, não é novidade. Isso aí já se fez na Idade Média. Tá? Na Idade Média, né, quando especialmente do ponto de vista religioso, se começou a trabalhar muito com a propaganda de não da igreja se impondo pela força, como no momento foi, mas justamente trazendo, né, os seus rebanhos e tal, convencendo as pessoas, indo num aspecto mais sensível da vida das pessoas. Tá? Como é que eles fizeram? Se vocês forem ver na história da arte, antes da Idade Média, como é que eram os anjos? Já viram isso? Os anjos é tudo pessoal vibrado. Essas gárgulas que existem até hoje por aí nos prédios, eles eram anjos. O anjo pode ser bom, pode ser mau. Se você errar na vida, vem o anjo lá e te castiga, porque ele vem, tá, dentro do pensamento, né, da lógica religiosa, ele vem justamente para marcar o teu caminho. Se cumprir o que deve cumprir, vai para o céu. Se não cumprir, vai para outros lugares, menos convidativos. Como é que viraram os anjos na Idade Média para cá? Na Idade Média não, na Idade Moderna para cá, perdão, na Idade Moderna para cá, do Renascimento para cá, quem são os anjos? Criancinhas rechonchudas, bonitinhas. Isso também é suave. A publicidade dos anjos são bonitos, são leves. Anjos no céu, azuis. Pois é. Publicidade hoje faz a mesma coisa. A ideia da mensagem. Pois bem, no princípio da boa-fé, diz só um pouquinho. Isso tudo é lícito, dá certo. Publicidade sim pode ser alguma coisa para passar uma mensagem que é só a metade da conversa, é só a metade da informação, porque ninguém vai fazer publicidade dizendo que o produto não tem, né, ou que o produto faz mal, aqui, não. A gente faz publicidade para promover legitimamente o negócio. Só que aí vem o princípio da boa-fé e diz o seguinte: olha, só um pouquinho. Mas essa publicidade, tudo que ela informar, ela tem que cumprir. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa deve. Vincula o fornecedor que é fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado. Boa fé. Mas, toda a publicidade deve ser fácil e imediatamente identificada como tal, artigo 36 do Código. Boa fé. Pode fazer publicidade disfarçada. Até ia falar do banco, esqueci. Falei da criança, no banco esse, né, que eles pegaram uma cor. É a cor do banco X. Tá? Uma cor do banco X. Uma grande campanha de publicidade, mas é o laranja, querendo fazer merchandising. Olhou laranja, pensou em banco, enfim, é aquele. Estão compreendendo? Então, observa. Veio o princípio da boa-fé no direito do consumidor e disse: não, você pode fazer isso, mas tem que respeitar, tem que ser leal, tem que gerar expectativa e respeitar as expectativas geradas. Tem que colaborar com o outro. Não é só fazer o teu contrato, não é só vender o teu produto, tem que oferecer assistência técnica, tem que oferecer peças de reposição. Não é vender o produto e depois dizer que o sujeito se estragar o produto que ele se vire. Ou ainda, vi que foi objeto de uma exposição que certa vez brilhante da professora Josiane, né? Não pode fazer dessas de vender um produto de alto valor e dizer que no ano que vem tem que comprar outro igual. Obsolescência programada, obsolescência planejada. Né? Também tem exemplos do passado, no tempo antigo, é um exemplo que eu sempre uso, eventualmente alguns já ouviram. Né? No tempo antigo, máquina de lavar, que é um exemplo clássico, virou marca. A marca da máquina de lavar virou sinônimo de qualidade. Não vou fazer merchandising de novo, porque essas já não duram 30 anos. Tá?
Ah, mas essa máquina é uma tal. É qualidade. Durava 30 anos. De tempos em tempos, um personagem da família era o sujeito da ciência técnica da máquina, que é lá que trabalha latão, né, batia e coisa. O sujeito ia lá trocar uma peça, ia lá fazer a manutenção, e durava 30 anos, ou 40 anos. Hoje, quando dura? E é isso, nós vamos discutir sobre que perspectiva? A ideia da colaboração. Da boa-fé. Não pode durar pouco algo que é de grande valor. Não pode durar pouco algo que é de grande valor. Bom, a boa-fé modifica o direito dos contratos, diz, olha, o contrato não é aquele, a relação entre as partes não é aquela que só começa quando formaliza o contrato e termina com o cumprimento. Ela começa antes, porque tem publicidade, porque tem promessa, tem negociação entre o consumidor e o fornecedor, tem convencimento, tá? E ela não termina no cumprimento, comprei o produto, recebi o produto, acabou. Não, tem uma fase posterior, permanecem deveres, assistência técnica, peça, tudo isso. Mudou a ideia de contrato. Mudou a ideia de contrato também porque vem o Estado e diz, olha, eu vou entrar no contrato para ver se você está cumprindo, tá? Você está respeitando a razão, a causa para a qual o contrato existe. Portanto, proibindo cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas, a gente sempre pensa na cláusula de preço, né? Ou na cláusula de valor, a cláusula econômica, que é muito caro para algo que vale menos. Mas não é só isso. Cláusula abusiva é toda aquela cláusula que contraria a própria natureza do contrato. A própria natureza do contrato. Imagina um contrato de seguro, o sujeito faz seguro, esses normais que a gente faz de automóvel, e aí a seguradora vem e começa a colocar tanta cláusula de exclusão, mas tanta cláusula de exclusão, que daqui a um pouco o seguro não vai para nada. Olha, se você respirou de diferente, já não paga a indenização. No automóvel tinha muito problema, se você emprestou o carro, como se as pessoas não quisessem emprestar o carro mais, mas se não era o segurado quem estava dirigindo, não paga a indenização? Pode. Isso é uma coisa episódica? Não pode. Tá? A ideia das cláusulas abusivas, a ideia da contrariedade à natureza do contrato, tudo isso, quem traz para o direito, quem renova o direito dos contratos, o tal direito de contrato de 2.000 anos, é o direito do consumidor. Renovou o direito dos contratos. Renovou a responsabilidade civil. A responsabilidade civil no Brasil é uma antes e uma depois do direito do consumidor. Toda a responsabilidade civil. E quando veio o direito do consumidor, muita gente dizia, poxa vida, mas isso é um absurdo, né? Dizer que alguém vai responder por um dano causado sem que se prove a culpa dela. E aí veio o direito do consumidor e disse, não, é isso mesmo. Por quê? Porque existe um nível de qualidade que é esperado nos produtos e serviços. A oferta dos produtos e serviços do mercado só pode oferecer riscos normais e previsíveis. E mesmo em relação a esses normais e previsíveis, devem ser informados, é pedido pode. E o que fugir disso, o que fugir do normal e do previsível é defeito. E se é defeito, é uma falha no processo produtivo. E isso é suficiente para levar a responsabilidade do fornecedor. Poxa vida, mas ele vai ser punido. Não, não é punido. Isso é só uma regrinha que o direito põe para a distribuição dos riscos da vida na sociedade. A gente vive em sociedade, cada vez mais, e a sociedade de consumo nasceu nisso. Tá? Em 1945, nós éramos 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra. Hoje nós somos quase 7 bilhões. Desde o primeiro ser vivo sobre a face da Terra até 1945, nós fizemos 1 bilhão. De 45 até hoje, dá quantos anos? 60, 70 anos, nós multiplicamos por 7 esse número. Em 1945, nós éramos 30%, grosso modo, vivendo na cidade, 70% vivendo na zona rural. Hoje inverteu. Nós somos 80% na cidade, 80%, e 20% na zona rural. A gente vive mais juntos. E a gente não produz nada daquilo que consome. A gente depende sempre do outro. Ninguém aqui produz o que consome. Então, se alguém tem uma horta orgânica em casa, né, cultiva 3 tomates por ano, né, vai ter lá o produto que consome. A gente não produz o que consome. A gente depende do mercado.
para buscar coisas para consumir, para sobreviver. Então, o consumo não é algo que, às vezes, a gente fala em consumo, também as pessoas têm um certo, às vezes pode ter um certo preconceito. Não, o consumo é consumido. Não, o consumo é um ato existencial. É um ato existencial. Tá? Para se alimentar, para se vestir, para trafegar na cidade. Tá? Nós vamos muito longe. Tema decisivo do direito do consumidor, e o direito do consumidor é pouco lembrado, transportes públicos, transporte coletivo urbano, né, que deu toda essa questão no Brasil. Aplica o consumidor, tem que oferecer garantia, né, conforto, mínimo, pontualidade, né, acesso. Aplica o Código do Consumidor. Pois bem, aumentam os riscos, vem o Código do Consumidor e diz o seguinte: olha, a regra de distribuição desses riscos é outra. E ele não reinventa a roda, ele só tem a coragem de vir e estabelecer a regra, porque essa regra vem dos romanos. Cuius comum, eius et in comum. Cuius comum, desculpa, eius et in comum. Grosseiramente traduzindo, quem tem bônus, tem ônus. Quem vai para a atividade econômica produzir, ofertar produtos e serviços no mercado de consumo, visando legitimamente ter lucro nisso, tá? Receber uma prestação econômica, tem que arcar com os riscos dessa atividade. E os riscos dessa atividade hoje, como tudo na vida, né, é os riscos de que às vezes as coisas dão errado. Aquele produto que eu produzo 100 mil vezes, nas 101 vai dar errado. Pode dar. Tá? Isso é regra de probabilidade. E vai responder por isso objetivamente, independente de culpa. Vem o direito do consumidor, numa lógica que parece, num olhar mais apressado, uma lógica mais simples, mas tem toda uma sofisticação de pensamento nisso, e diz o seguinte: olha, nós vamos redistribuir os custos, os riscos da vida em sociedade. Não é mais a regra, né, do risco do comprador. Ah, comprou, tem problema, o problema é seu. É um risco seu. Não. O direito do consumidor vem e reinventa a responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva, responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, tanto da cadeia nominada, né, que está lá, os apoios, né, do artigo 12, especialmente, produtor, fabricante, produtor e importador, seja a cadeia não nominada, né, no caso do fornecedor de serviço, do artigo 14, seja a regra do 7º parágrafo único, que diz: e todos aqueles que participarem ou que derem causa ao dano, contribuírem com o dano, respondem solidariamente. Respondem solidariamente. Tá? Vem o direito do consumidor, faz essa transformação, e logo em seguida o direito civil vem e constrói isso. Ainda 20? Então, eu vou falar até amanhã. Tá? Falei tanto que ainda tem 20 minutos. Não, mas não vou usar os 20. Então, observe, contrato, responsabilidade civil. Eu não vou nem falar do tema da moda. E hoje nós estamos com o tema da moda. O direito tem as ondas, né? O tema da moda hoje é o processo civil. O processador pode processo civil, vai mudar o processo civil, e agora? Né, já estudei processo civil, que farei? Tá? Não tem negócio? Eu estudei no código antigo, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Claro, o Código de Processo Civil tem grandes modificações. Mas muitas delas, a lógica dessas modificações, não todas, algumas delas, elas já vêm de mais tempo. Elas vêm de uma preocupação, que é uma preocupação que é evidente, tá? Que é óbvia, mas que a gente não via, a gente ficava tão preocupado em estudar as coisas, os estudos, mas é que o processo serve ao direito material. Não existe processo pelo processo. Ah, eu gosto de entrar com o processo, então eu vou lá. Não, você vai, ingressa no processo, porque você quer exercer. Você está exercendo uma pretensão, às vezes nem quer entrar com o processo, precisa entrar, ou é réu do processo. Mas você quer obter um bem da vida, que é um direito seu, que você não conseguiu, que aquele direito seu, que aquele bem da vida, que fosse espontaneamente ofertado, espontaneamente acessível. Então você pergunta, precisou entrar com isso?
E aí essa ligação entre o direito material e o direito processual, e essa importância, né, de se enxergar o direito processual junto com o direito material, começou lá atrás, e começou em grande medida no Código de Defesa do Consumidor. Uma das grandes novidades do processo, aquelas novidades já duram 15 anos, sempre tratada como tal, a tutela específica da obrigação. Tutela específica da obrigação, trocando assim, em palavras muito simples. Eu entro com a ação para obter aquilo que espontaneamente eu não consegui. Eu assinei um contrato, o sujeito não cumpriu o contrato. O sujeito fez uma oferta e não cumpriu a oferta. E o que eu quero é que ele cumpra a oferta, não quero que ele me pague dinheiro. Não quero que ele me indenize, não quero resolver perdas e danos. Então, muito bem. O Código do Consumidor, lá em 90, já tinha o artigo 84, tutela específica da obrigação, que depois inspirou o famoso artigo 461, tá, do Código de Processo Civil, que revogado já, e que deixará de vigorar agora na próxima semana. E agora, tutela específica da obrigação. Vem o novo Código de Processo, sim, e aperfeiçoa. Tá? Eventualmente até com institutos que foram pensados lá atrás, mas não funcionaram bem. Um deles, como é que se obriga alguém a cumprir aquilo que ele não quer cumprir? Aí se criou a multa diária, as astremes. Só que as astremes têm um probleminha, né? Porque a gente pede as astremes, fixa as astremes. Aí o sujeito fica um tempão sem cumprir. E aí aquela multa diária contando, somando. Aí quando ele resolve cumprir, quando ele é condenado definitivamente, ele chega para o juiz e diz, olha, olha aqui, a prestação que eu tinha que cumprir, o produto que eu tinha que entregar lá, custa, sei lá, R$500. E eu tenho aqui uma multa, que já está em 15 mil. Meu Deus do céu, olha só, o produto é de 500. Vai enriquecer essa parte que quer eventualmente, entrou na justiça para dar os R$500. Ele vai ganhar R$500, dá esses 15 mil. Isso enriquece, não pode. E aí vem aquele mito, isso é enriquecimento sem causa. Isso não tem causa, não tem nada a ver com isso. Esse enriquecimento não tem causa. E a causa é, por que a multa chegou em 15 mil? Chegou em 15 mil porque aquele sujeito não cumpriu quanto podia ter cumprido. Só que aí, é verdade. Eu não sei como é que funciona aqui na Bahia. Mas em muitos estados, o que acabou acontecendo? Os tribunais passaram a serem mais sensíveis a esse argumento, e aí acabaram dizendo o seguinte, não, realmente, né, se o pedido era de R$500, ele está condenado em 15 mil em multa, fica demais. Não dá. E aí, aquilo que era para forçar o devedor a cumprir, hoje não cumpre essa função. Por quê? Porque todo mundo sabe, em muitos tribunais do país, que pode ficar sem cumprir, que a multa vai ser multiplicada, mas vai chegar em grau de recurso e se vai eventualmente conceder um abatimento desse valor, né? Se não, inclusive, excluir o valor. O novo Código de Processo Civil, ele tenta enfrentar esse tema, né? Estabelecendo justamente alguns limites para a imposição e para a execução de assentes e também para a sua redução. Indicando, por exemplo, que o juiz vai poder dispor sobre a multa vencendo, né? Aquilo que está para frente, mas não o que já foi objeto de descumprimento. Temos um grande tema no Código de Processo Civil, que é a teoria do ônus dinâmico, né, da distribuição dinâmica da carga probatória. A rigor, claro que com outro nome, outra sofisticação intelectual, é o velho e conhecida inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Que não era uma inversão e não é uma inversão no direito do consumidor, e qualquer um pode chegar em juízo e dizer o que quiser, e o juiz vai ter que aceitar. Sabemos que não é assim. O direito do consumidor foi muito sábio, foi muito feliz, né, quando colocou lá o artigo 6º, inciso 8º, e disse, olha, direito à facilitação da defesa do consumidor, segundo alguns critérios. Quais são os critérios? Hipossuficiência ou verossimilhança. Hipossuficiência. É o consumidor que não tem dinheiro. Não, é o consumidor que não pode provar. É o consumidor que não tem condições de provar. Eu sempre dou um exemplo, já devo ter dado 200 vezes, muitos já devem ter ouvido. Tá? Os dois extremos da pirâmide social brasileira. Tá? Vai lá o Bruno Mirage e vai lá o Jorge Gerdau e o Rampeto. Conhece o Gerdau, um empresário importante?
um grande empresário da Bahia, aqui, vai o cara mais rico da Bahia, e vai o Bruno, lá embaixo. Nós, às vezes, vamos entrar em juízo para discutir uma cláusula abusiva no contrato de seguro de carro, do automóvel. Uma cláusula abusiva lá no contrato de seguro de automóvel. Só tem problema. Nem o Bruno, fraquinho, pequenininho, economicamente fraco, nem o mais importante empresário da Bahia receberam o contrato, receberam a apólice. Então eles vão litigar no escuro. Eles vão reclamar de uma abusividade que eles sabem, ou porque receberam um boleto errado, ou porque foram reclamar a indenização do sinistro que ocorreu naquele seguro e eles não têm a apólice e foi negado pela seguradora, mas eles não têm o contrato. E se eles não têm o contrato, e não receberam o contrato, ou não receberam a apólice, como é que eles vão provar que o contrato tem aquele conteúdo? Como é que eles vão demonstrar isso? Tem que inverter o ônus da prova. Não é um problema econômico, é um problema lógico. É um problema lógico. Não tem como fazer prova. Nas questões de responsabilidade civil, dos profissionais da saúde, por exemplo, dos médicos, como é que vai fazer prova das coisas? Às vezes é muito difícil. O que aconteceu na sala de cirurgia? Olha, o que aconteceu na sala de cirurgia, quem sabe é o médico, no caso é o réu, é os auxiliares do médico, que são empregados às vezes numa instituição hospitalar, e que, portanto, vão ficar eventualmente constrangidos de dizer a verdade. São os documentos médicos, prontuados, que são firmados pelos próprios profissionais. Não tem prova. Não tem prova. E às vezes a perícia diz alguma coisa, mas não diz tudo. Tem que inverter o ônus da prova. Que é um problema de recurso econômico? Não, é um problema de impossibilidade lógica de recurso econômico. Pois bem, isso já estava lá no Código Constitucional em 1990. Hoje, de forma muito correta, o novo Código de Processo Civil vem e coloca no Código do Processo Civil como uma regra geral. Aquilo que lá atrás se dizia, mas é uma proteção excessiva do consumidor. Não é. Era uma proteção necessária para garantir o quê? Aquilo que a gente pretende no processo, efetividade. Temos ainda a tutela coletiva, que não foi tocada pelo novo Código de Processo Civil, tutela coletiva que o Código do Consumidor fez, não foi uma transformação, construiu, na verdade, um sistema, junto com a Lei da Ação Civil Pública, um sistema que está aí, que não é perfeito, que merece ainda alguns aperfeiçoamentos da própria prática desses 20 e tantos anos, 25 anos, mas renovou o processo. Então, observe, o direito do consumidor pequenininho, 50 anos, frente aos grandes anos, 2.000 anos, os 500 anos, o processo civil que dá para colocar uns 300 anos, claro que os processualistas sempre vão falar em 2.000 anos, porque eles querem chegar em Roma. Então, 2.000 anos o processo civil, e não tem problema. Vamos para os 2.000 anos. Tem um direito do consumidor de 50 anos que revoluciona tudo isso. Revoluciona. Por quê? Porque ele é melhor. Claro que a gente vai dizer que sim, mas ele não pode dizer assim publicamente. Mas a gente não pode dizer publicamente. Não. Mas porque ele vem como uma resposta do direito, vem como uma resposta para a grande dificuldade, o grande desafio do direito, que todos nós enfrentamos intimamente, ou enfrentamos quando conversamos com as pessoas que nos cercam e que não são da área jurídica, que é justamente o desafio da efetividade. A efetividade. O direito tem que servir para alguma coisa. A gente não pode aceitar dizer, não, mas o direito só funciona para os poderosos, ou o direito só funciona para quem tem dinheiro para contratar um advogado. Aquele senso comum que vem, ou para aquelas situações, aquele lá está agindo com outros interesses. Não tem um interesse de promover a justiça, sempre tem um outro. No senso comum. E a gente tem que dar resposta para isso. Que é uma resposta a um fenômeno da deslegitimação do direito. Quando a gente diz, eu estudo direito, eu gosto do direito, etc., a gente sempre fica assim, quer fazer um concurso, quer ser advogado, quer dinheiro, quer não sei o que lá, mas nunca tem aquela ideia, não, eu quero fazer justiça, eu quero promover o que é certo. Eu quero melhorar a sociedade. Ninguém vai mudar a sociedade sozinho. Eu quero melhorar. Naquele meu micro espaço, aquele espacinho que eu tenho de atuação.
Tá? O que vem o direito do consumidor? Ele vem a relegitimar o direito. Não tem sozinho, claro. Tem o direito ambiental, que faz isso muito bem. Tem o direito da criança, proteção dos vulneráveis, de modo geral, os direitos fundamentais. O que a gente busca com essas novas soluções de 50 anos, 40 anos? A gente busca relegitimar o direito. Dizer, olha, aqui tem sim soluções para problemas concretos da vida das pessoas. Tá? O direito sim é um instrumento não só de pacificação social, não só de estabilidade social, tá? Mas ele é um instrumento de transformação da vida das pessoas, que não funciona sozinho. Todas as instituições precisam funcionar, mas ele sim serve para alguma coisa. E esse sim serve para alguma coisa está na gênese do direito do consumidor. O direito do consumidor serve justamente para essas questões que nós vimos hoje, que certamente os senhores viram ontem, que viram antes de ontem, tá? Que são transformações gigantescas na vida cotidiana do homem comum. E é por isso que não só as relações de consumo permanecem relevantes, tá? E serão relevantes, independente do que se diga, porque elas são necessárias, mas o direito do consumidor, ele é relevante, ele é necessário, ele ocupa um espaço que é um espaço insubstituível na ciência do direito, na prática do sistema de justiça, na prática da vida da sociedade brasileira e na sociedade em todos os países. E é por isso que nós temos, sempre com esse olhar, ainda mais em datas que comemoram o passado, nós temos um passado de 25 anos de Código de Defesa do Consumidor, que é um passado muito importante, mas a gente tem que olhar sempre para frente também. E para frente tem desafios. Esses desafios estão aí, alguns projetos de lei no Congresso, dando mais força para os PROCONs, tratando do fenômeno do comércio eletrônico, que é a grande fronteira hoje. O comércio eletrônico que a gente pensava 10 anos atrás, que era, entrar na internet, comprar num site X ou Y. Não, o comércio eletrônico hoje é um smartphone. E amanhã a gente não sabe o que vem, mas vai continuar sendo comércio eletrônico. A questão do crédito, e da importância do crédito na sociedade de consumo atual, a centralidade do crédito, são temas novos que fazem o quê? Renovam o direito do consumidor, o consumo sustentável, renovam o direito do consumidor, porque são novos problemas na sociedade, novos problemas da vida cotidiana das pessoas que precisam, que exigem do direito uma resposta. Eventos como esse, iniciativas como a existência do trabalho da BDCOM, tentam, nesse caminho de buscar essas respostas, justamente construir. E hoje, a grande atitude, justamente, é construir. Para destruir tem muita gente. A gente precisa, na verdade, dessa atitude positiva de construir. Construir o conhecimento, construir o engajamento acadêmico, engajamento social, engajamento institucional, justamente para fazer com que a vida cotidiana do homem comum seja um pouco melhor a cada dia. Muito obrigado.